Good night. Para vocês não dizerem que eu só venho aqui fazer lives sérias, como podem perceber, eu estou no problema da velha internet. Conexão lenta e é que eu estou na fazenda mesmo. Poxa, é muito mal. Vou ver se eu boto aqui um Wi-Fi. Vou botar um Wi-Fi e já passa aqui na frente. Então é só completar o serviço. Mas eu vim hoje brincar um pouco com vocês. Bom, eu vou falar, eu dei uma introduçãozinha, porque que talvez eu engendrei pelo caminho do alcoolismo, e vou contar um pouco sobre a minha história no que diz respeito ao alcoolismo. Eu muito cedo, aos 7, 8, eu fiz a primeira Eucaristia na minha cidade, minha pequena Ipirá, que hoje está grande, e fui coroinha por 7 aos 11 anos, incompletos talvez, porque depois eu fui para o convento, fui para o seminário em Vitória da Conquista, fazer o 4º e 5º ano de admissão ao ginásio. E eu, impressionantemente, o vinho do padre da missa me atraía muito. Eu ajudei muitas missas, e eu acho que eu já roubava o vinho do padre desde muito cedo. Comecei muito cedo roubando o vinho dos padres. Cigarro tá me matando. Desgrama. Meus colegas de seminário, alguns que eu conversei, eles fumavam, mas todos largaram. E eu acho que eu sou o único besta que ainda continuo fumando. Eu acho que eu sou o único otário, porque meus colegas tudo de Misael, não faz mais, faz mais sentido, e me incentivam a deixar o cigarro, né? Meus colegas, ex-colegas de seminário. Não, até aqueles que são padres também, alguns foram padres ou são padres. Aliás, que padre nunca deixa de ser padre, né? Eles podem até deixar de exercer o ministério para casar, etc. Mas padre, uma vez padre, padre para sempre. Eles não perdem a titularidade de padre, a unção que eles recebem quando se tornam padres.
Mas muitos fiquei fumava. Eu aprendi, inclusive, a fumar dentro do seminário, com um colega meu que hoje é padre, é meu compadre também, batizou um filho meu. Aliás, diga-se de passagem, é, um frei urbano, ele já morreu, ele dizia que os piores padrinhos são os padres. E é verdade mesmo. Eu tenho 2 filhos, e 2 filhos foram batizados, tiveram como padrinhos meus colegas de seminário, que são padres. Mas são péssimos mesmo. Eu também acho que não sou muito bom padrinho, não, que eu sou padrinho também. E parece que a gente não tem muita vocação para ser padrinho, não. E, então, eu ajudava muito a missa. É, inclusive, existe um livro que a gente lia no convento, Marcelino Pão e Vinho. Era um garoto, eu li este livro ainda criança, era um garoto, não era seminarista, mas ele frequentava muito o convento, os padres gostavam muito dele, era uma criança, e ele roubava o vinho e as hóstias. Esse Marcelino, Pão e Vinho, o título do livro. Pão e vinho. Então ele roubava, ele tinha muita intimidade, os padres gostavam muito dele. A história dele é esta. E ele pegava o vinho e, e as hóstias e comia. Eu fazia do mesmo jeito. Não comia as hóstias, né? As hóstias a gente fazia na casa paroquial. A gente tinha lá era um tipo, não era uma frigideira, como esse negócio que assa pão, essa coisa. É só goma e água, né? Hóstia é feita de goma e água. E eu fazia. Eu mais o sacristão mais velho que tinha, morava até com meu padrinho, o padre Alcides Simpirá, chamava-se Zé do Padre, e a gente fazia as próprias hóstias. E eu comia aqueles restos da hóstia, eu adorava comer aquilo. Era goma e água só. Agora é uma chapa. Você prensa e ali depois você corta. Padre Alcides comprou em Salvador essa máquina de fazer hóstia. Bom, dentro do seminário, os padres sempre almoçaram com vinho, né? Tinha os galões que vinha do Rio Grande do Sul, aqueles galões de vinho. Mas os seminaristas não tinham. Éramos 110 seminaristas, né? Os padres não aguentariam, vinham para os seminaristas todos os dias, evidentemente. Mas aos domingos costumava-se, o diretor pegava um garrafão daquele e distribuía vinho com a gente seminarista. E eu detestava aquele vinho comum, normal. Eu gostava do vinho da missa, porque além, além de ser um vinho com muito pouco álcool, né? Apesar de que, né? Aquilo vai se acumulando no sangue, vai se acumulando no organismo e muitos padres terminam tornando-se alcoólatras. Até, não sei se foi o Papa João Paulo II, que liberou a celebração da missa com, em vez de vinho, o suco de uva, né? Para aqueles padres que, evidentemente,
aqueles padres que tinham tendência ao alcoolismo, alguns, muitos, conheci muitos que tiveram esse problema de alcoolismo, e ainda tem padres que têm problema com o alcoolismo. Bom, e eu não gostava de vinho. Ainda hoje não gosto de vinho, não gosto. Eu só tomo cerveja mesmo. Quando eu era mais novo, que eu queria endoidar, cerveja não endoida, aí então eu tomava qualquer coisa, qualquer veneno. Era conhaque, também não gosto de uísque, era conhaque, dreia, sobretudo quando estava nas farras, era folha podre, aqui a gente no sertão chama folha podre, aquela cachaça com raízes, né? Jurubeba, alecrim, enfim, tem até com cobra, mas nunca experimentei não. Na praia de Itapuã uma vez eu vi cachaça com cobra. Deus me livre. Não, isso aí não faria não. Mas catuaba, já tudo eu bebia. Depois que saí do convento, evidentemente, né? Porque, como disse, até o convento eu não bebia nem vinho comum. Agora, dos padres, eu esperava os padres dar as costas, porque os padres terminavam a missa e se livravam logo dos paramentos, e o sacristão ficava, né, na sacristia para arrumar os paramentos, e eu adorava ficar, porque quando ele dava as costas, eu no resto do vinho do padre. Depois, aí quando eu saí do convento, já aos 21 anos, eu entrei talvez com 11 anos incompletos, 10 para 11 anos, e saí com 21, já na teologia. Quando conheci minha mulher, eu deixei o seminário. Depois, passei no vestibular para arquitetura, eu saí em 73, meados de 73, terminei o curso científico, fora, já estava trabalhando, já tinha começado o curso de programação e análise na IBM, pela empresa Sadel, em Feira de Santana. E, por fim, eu fiz o vestibular. Até ontem eu queria ser padre e, de repente, conheci esta mulher numa festa que é minha atual esposa. Eu a conheci numa festa de Santo Antônio. Mas, assim, a vida de longe, a gente tudo de batina, cantando a festa de Santo Antônio, e eu avistei aquela pessoa. É impressionante, né? Porque a gente bate o olho assim e parece que algo extraordinário acontece. E eu digo, puxa, mas eu não sabia quem era aquela mulher, não sabia onde morava, sabia nada. Nada, absolutamente nada, apenas a vi perto do altar com a família toda, tinha uns cabelos compridos, morena, tipo mesmo que me atraiu. A verdade é essa. Eu bati os olhos, gostei e me apaixonei à primeira vista. Bem verdade. Mas eu dentro do convento, dentro do seminário, porém eu tinha, como eu tocava também violão, né, eu toco 3 instrumentos, violão, acordeon e piano, e órgão, que é semelhante ao piano, mas existe uma diferençazinha de órgão para piano. São instrumentos um pouco diferentes um do outro,
Mas toquei muita missa com órgão, piano estudei em escola, da faculdade, da católica. E como eu passei no vestibular em Salvador, eu fui e já tinha saído do convento por causa... Sim, foi coincidência, porque um colega meu, que depois foi padre também, é padre, mas é casado hoje, e ele, como eu tocava violão, eu cantava, eu tinha coral, humildes, etc, etc. E, então ele me convidou para eu ir fazer um ensaio. Ele fundou, este colega meu, ele fundou um grupo de jovens no Casebre. E um certo dia ele me convidou para eu ir ensaiar com este grupo de jovens. Eu não sou muito de acreditar em destino, sabe? Eu acho que destino não existe. O que existe são escolhas. Eu, no momento em que bati os olhos naquela pessoa, eu fiz uma escolha intimamente, né? Intimamente eu fiz uma escolha. Mas não tinha referência, não sabia onde morava, onde ela morava, não sabia nada. Agora, a coincidência é impressionante, a casualidade que acontece na vida da gente. Esse colega me convida para eu ir ensaiar neste lugar onde ele tinha fundado o grupo de jovens. E eu fui sem nenhuma expectativa, apenas ele me disse no caminho, ele dirigia a Kombi do convento, e nós fomos, e ele me disse no caminho que tinha, inclusive, uma pessoa que cantava no Coral Santo Antônio de Feira de Santana. Mas não fazia a menor ideia, até porque eu não frequentava também o Coral Santo Antônio, muito embora ficasse dentro do estabelecimento, de uma chácara que o Colégio Santo Antônio tinha. Eu não frequentava o Coral Santo Antônio. Ainda que seminarista, mas não frequentava, não. A gente cantava o coro dos seminaristas mesmo, né? Muitas vezes eu, inclusive, antes do seminário, eu via os seminaristas irem para a festa de Nossa Senhora Santana, em minha terra, em Pirá. E quando eu vi a primeira vez, eu digo, é isso que eu quero ser, é padre. Achei bonito, aqueles seminaristas tudo vestido de batina. Eu já era sacristão também, né? Então eu já tinha uma propensão, já tinha uma tendência para a igreja, voltado para a igreja. E quando eu chego lá, para minha surpresa, esta pessoa era justamente a pessoa que eu havia visto na festa de Santo Antônio. E eu digo então que dizem que Santo Antônio é um santo casamenteiro, existe uma simpatia, eu comprei em Pádua, mas me roubaram, uma das secretárias que teve lá em casa, me roubou. Você bota Santo Antônio de cabeça para baixo, em Pádua vende um santo que ele fica dentro de um plásticozinho, uma coisa assim, uma coisa que é um souvenir.
e ele fica de cabeça para baixo. Diz que essa é a simpatia para a mulher, para o homem, arranjar um namorado, um marido, uma esposa. Eu digo que Santo Antônio não é casamenteiro, ele é cuviteiro. Santo Antônio é um santo cuviteiro. E de forma que, de fato, quando eu descobri que ela morava por ali e frequentava aquela comunidade, aí eu digo, pronto, agora tá completo, tá concretizado, eu vou sair do convento e vou arriscar a namorar esta menina. Tínhamos 20 anos na época, ela é da minha mesma idade. Mas um colega meu, que hoje é padre, quando ele era colega mesmo de turma, ele tomava muito conta de mim, porque eu era muito novo. Ele já era mais velho que eu, uns 4, 5 anos, que também é meu compadre. E ele disse, não, mas você não vai voltar para Ipirá. Você, tudo bem. Ele quis sair do convento também. Ah, se você sair, eu saio. Eu digo, não. Quase eu digo o nome dele aqui, mas não vou dizer. Não, fulano, você siga seu caminho, eu sigo o meu, porque realmente eu estou gostando de uma pessoa e eu vou sair do convento. E assim o fiz. Saí, ele falou com os pais dele e eu fiquei na casa dos pais dele por 6 meses. Era o último semestre do curso científico que eu estava fazendo e já ia para o noviciado em Vitória da Conquista, depois que concluísse o científico. Bom, e como aconteceu de eu passar no vestibular para arquitetura, foi a minha primeira faculdade, que eu fiz diversas faculdades, administração, filosofia, passei para teologia ainda quando eu estava no convento, depois eu fiz relações internacionais, fiz também administração de empresas e, por último, eu pleiteava o direito. Quando eu já contei a história aqui sobre o direito e por que desisti do direito, porém, concomitantemente, eu, no primeiro curso de arquitetura, eu fazia na IBM o curso de programador de computador. Depois, claro, com a carreira, a evolução da carreira, eu fiquei quase 50 anos na área de informática. Inclusive, minha empresa eu desenvolvi todo o sistema em Clipper, né? Faltou eu citar Clipper naquela história ali, Pascal. Quer dizer, entre todas as linguagens, eu conhecia Assembler, RPG, COBOL, Pascal, Clipper e iniciei Java. Clarion também era uma linguagem só inglesa e que surgiu na Argentina, mas que não teve sucesso no Brasil. Assim como o Clipper também estava muito bem implantado no Brasil, divulgado e tal, mas a Microsoft ela comprou o Clipper porque fazia concorrência com a Microsoft e eles compraram a Microsoft comprou o Clipper
e desativou, descontinuou o Clipper. Comprou para matar o Clipper. Tinha linguagem C, mas eu não cheguei a programar em C, mas é muito parecido. É Clipper, C, Pascal. É a mesma temática de linguagem. A linguagem que mais trabalha próximo mesmo da máquina é o Assembler. Assembler é a linguagem de máquina. Você trabalha a nível de bits, a nível de byte. Então, é a linguagem mais rudimentar da computação, da informática, que é a base de tudo, né? A base de tudo. Porque o que essas linguagens novas fazem é pegar estas linguagens mais básicas, originais, e facilitar, save. Lá a gente tinha que abrir um campo, um registro, para você dar um replace, replace, delete, etc. Hoje não, é prático, você save, pronto. Ele está fazendo milhões de coisas, milhões de informações que antes a gente tinha que comandar na mão. Entende? E as máquinas, claro, hoje tem mais potência de memória e por isso comporta esse amontoado de comandos internos. Quando você dá somente save, ele está fazendo milhões de coisas. Um insert, um delete. Então ele está fazendo um monte de coisa por trás disso que antes a gente tinha que fazer na mão. Cada comando na mão. Bom, mas voltando ao meu assunto do álcool. Eu fui me viciei a princípio com o vinho da missa, que eu ajudava a missa, e toda a sobra de vinho eu bebia escondido dos padres. Fumar, eu aprendi também com um colega que hoje é padre também, é meu compadre. Ele dormia do lado da minha cama, que a gente dormia num dormitório comum, os mais novos num dormitório e os mais velhos em outro dormitório, porque eram 110 seminaristas. Então dividia 2 dormitórios. E toda noite ele fumava de junto de mim. E passava para mim para dar um trago, mas aquilo era intragável. Mas não é que eu terminei me viciando no diabo do cigarro por causa dele. Outro dia peguei uma carona com ele e fui fumar dentro do carro dele. Ele disse: tu ainda fuma essa desgraça? Eu digo: tu me ensinou e agora tu largou e eu estou aqui perdido nisso, né? Ele disse: larga essa peste. Aí ele largou. Ele teve um cunhado também que morreu com câncer de pulmão. E eu sei que largou. E eu estou aqui. Fui para a médica ontem, a médica fez um exame no pulmão, disse que tá bom. Agora eu tenho uma alergia aqui que pega e me dá tosse. Começou de uns 2 meses para cá. Esse negócio, 2 ou 3 meses antes eu fumava e não tinha tosse. Bom, só para um parênteses, minha mulher detesta cigarro. Eu fumo na varanda e aí fecho as 2 portas que dá para o quarto, onde ela fica, mas ela diz que ainda sente. Eu gosto de quando eu estou na roça, porque
eu fico à vontade, sabe? Eu bebo, eu fumo, e tudo que eu faço ela reclama. Cada vez que eu pego uma cerveja na geladeira, ela quer benzer. Ela benze a cerveja, dizendo que faz assim, ó. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Pai, Filho, oh, Pai, ajuda que deixe. Então, toda cerveja que eu bebo é abençoada. Não me faz mal, porque ela já benzeu. E ela disse que é pra eu largar. Mentira. E aí é que eu gosto, já tá benção. Bom, e de fato, um fator que preponderante para eu beber aqui, depois que eu deixei o convento, eu tinha medo dessa sociedade. Eu passava de frente, ela morava de frente, ou de junto, perto de um bar. Quando eu via aquele povo falando alto, aquela coisa, eu já achava que era briga, era confusão, era aquela coisa, sabe? E eu dizia para mim mesmo, eu digo, porra, será que eu não sou homem para enfrentar isso também? Aí eu entrava também, tomava uma pinga e depois ia namorar. É, tomava uma cachaça. Cachaça. Para ver, para mostrar que era homem. Agora veja, que mentalidade mais estapafúrdia. Bom, mas como eu fui morar em Salvador e ela ficou em Feira de Santana, a gente era estudante, né? Ambos estudantes, não tinha dinheiro, malmente a gente tinha um dinheiro para se sustentar. Fui morar na casa de estudantes de Pirá. Tive muitos colegas e tenho ainda muitos colegas que estudaram também na casa, na residência estudantil de Pirá. Briguei muito lá, briguei muito com meus colegas da casa de residência, porque eu sempre, desde o princípio, eu tenho redundantemente falando, um princípio em defesa dos injustiçados, dos mais pobres. Eu sempre, não sei se porque eu vivi muitos anos nos capuchinhos da ordem franciscana, onde São Francisco era um homem que se fazia pobre, que fazia não, que era, apesar de rico, ele abandonou tudo, a riqueza dos pais, para situar. Eu já contei a história de São Francisco aqui, para viver uma vida de pobreza. E eu acho que sofri muito esta influência, né? Esta ideologia franciscana, e foi sempre a tônica da minha vida, a pobreza, a humildade, a obediência, né? Pulei fora da castidade, né? A castidade eu digo não concordo, não. Que é um elemento à parte, porque a castidade é um voto, é criado na Idade Média, né? Não tem nada a ver. Há algumas especulações sobre até Jesus, Madalena, mas eu não quero conversar isso com vocês, não. Isso é uma coisa particular, não sei se todo mundo está preparado para ouvir essas coisas, e eu não vou escandalizar e não vou... A propósito, eu tenho minhas convicções religiosas, minha mulher tem a dela, as convicções dela,
E nós não misturamos as coisas. Nós não discutimos esses conceitos religiosos. Ela tem a cabeça dela, né? Ela pensa de uma forma, eu penso um pouco diferente, até porque eu convivi mais perto da religião do que ela. Ela frequenta a igreja normalmente, como qualquer cristã, mas eu vou mais profundo na filosofia, nos conceitos que eu também tenho, que formo, mas cada cabeça é um mundo, né? Eu não, de maneira nenhuma, dizia Jesus, que devemos escandalizar uma criança. Não é criança, ele, claro, aquele que não se tornar uma criança não herdará o reino dos céus, também disse Jesus. Então, a gente tem que se tornar uma criança. Agora, nos conceitos religiosos, tem muitas coisas, claro, que eu não concordo com a Bíblia, com as Escrituras. Muitas coisas eu não concordo e acredito que eu estou na minha razão, né? Assim como ela, porque cada um que pensa da sua forma sobre Deus, sobre a religião, sobre padres, sobre pastores, sobre isso, aquilo, eu acho que todo mundo tem sua razão, que vai depender da sua própria consciência, né? Se você estiver fiel à sua consciência, é verdade. Para você, aquela é a verdade. Da mesma forma, se eu não estiver de acordo com certos conceitos, preconceitos, etc., eu também tenho a minha verdade. A minha verdade não é igual à sua, nem a sua é igual à minha, né? Temos o livre-arbítrio de cada um pensar a sua forma. Mas voltando, eu fui para Salvador e aquele tempo não tinha celular, a comunicação era muito difícil, era via correio. Então você mandava uma carta, a pessoa lá recebia, ela no caso recebia com 15 dias, depois ela voltava com outra carta, era mais 15 dias. E para um jovem ansioso, como eu sempre fui, eu sofro de transtorno de ansiedade desde criança, que eu acho que é uma coisa que existe em qualquer pessoa, né? E aquilo foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando. Depois eu desviei, tive mais duas mulheres, rompemos o namoro e tive duas mulheres, tive 3 filhos. Mas o objetivo é falar sobre o que aconteceu comigo com relação à bebida. Porque se eu não bebia antes, porque depois do convento, quer dizer, fora os vinhos do padre que eu tomava, da missa, o que aconteceu? Eu disse que para eu encarar esta realidade do mundo fora do convento, porque lá era uma paz absoluta, né? A gente não brigava entre colegas, a gente nos tratava um com o outro como irmãos, e não havia briga, não havia discussão, não havia nada. Era sempre na religião, na fé, na oração, na missa, nos estudos, jogos, tínhamos jogos também, né? Tínhamos trabalhos também, trabalhos
manuais de limpeza, trabalhar em roça, que nós tínhamos um sítio, plantávamos, colhíamos, limpávamos terreno, cada um era responsável por seu pedaço de terra, era dividido cada pedaço de terra, cada um tinha sua responsabilidade e só podíamos sair de férias se deixasse o terreno tudo limpinho. E era uma divisão de trabalho, realmente. Limpezas, sanitários, varandas, pátios, dormitórios, refeitório, lava-pratos, toda atividade, toda atividade era feita a não ser cozinhar e lavar roupa. Tinha as empregadas para isso. Mas fora isso, era tudo feito pelos próprios seminaristas. Todo tipo de limpeza, trabalho na roça, etc. Foi uma vida boa. A comida era péssima. Alimentar 110 pessoas é brincadeira. Então sofríamos com a comida era péssima. Eu, então, graças a Deus, meus pais tinham boas condições, as comidas eram boas, e quando eu fui para o convento, meu Deus do céu, quase eu morro de fome nos primeiros dias. Bom, aí para eu encarar oficialmente essa vida, fora do convento, era eu me sentia muito deslocado da sociedade. Eu me sentia muito deslocado. Eu achava muito estranho. A gente lá era uma vida de paz. Aqui fora não, é uma vida de muita concorrência, muita luta, muito, sabe? Como dizer assim, para ganhar, você conquistar seu lugar ao sol, disputar, muita disputa, né? Para você conseguir emprego, criar família, luta com família, mulher, filhos, enfim, é muito diferente, claro, né? De um padre ou um seminarista, né? Que não tinha essas preocupações. A gente, por exemplo, a gente não foi educado para ser pai, para ser esposo, para ser dono de casa, para lutar, para trabalhar. Não, a gente foi educado para rezar, para pregar, para ler a Bíblia, para estudar, enfim. Essa era a educação que era voltada para os seminaristas, no caso, né? A formação sacerdotal. Mas aí eu enveredei pela bebida. Depois de 20 anos, eu trabalhei só em 3 empresas, tudo dentro da área de informática. Mais ou menos uns 30. Depois de 18 fui empresário, mas continuei na informática, eu mesmo desenvolvi o meu sistema de administração da minha própria empresa, que aliás é uma curiosidade. Eu adquiri essa empresa porque eu fui chamado, inclusive coloquei um anúncio no jornal, que para desenvolvimento de sistemas, e me apareceram 5 empresas. Dessas 5, fechei contrato com 2, e uma delas foi essa empresa que eu terminei comprando. O cara já estava de saco cheio, porque é uma empresa de muito alto risco, de pessoas inescrupulosas, clientes inescrupulosos, como eu contei casos aqui,
que entrava na empresa, fazia os exames, fazia procedimentos, etc, etc, e ó, rua. Depois, quando era um ano depois, voltava. Eu contei casos assim de pessoas que entravam e saíam 7, 8 vezes, né? Porque você não pode unilateralmente, a empresa não pode romper o contrato com uma pessoa física, que é o osso ruim de roer de um plano de saúde, chama-se pessoa física. E a lei protege muito a pessoa física, até porque a justiça, para equilibrar entre a pessoa jurídica e a pessoa física, a justiça está ali do lado da pessoa física para dar um nivelamento, digamos assim, na relação contratual. De empresa para empresa já é diferente, é outra relação. Mas de pessoa física com pessoa jurídica, ou pessoa jurídica com pessoa física, aí você já tem um descompasso, e por isso a justiça se acha no dever, na obrigação de equilibrar a relação jurídica pessoa física. Mas só que às vezes me contrariava porque ela, tudo bem que é normal essa compensação, porém, digamos assim, deveria se respeitar também a pessoa jurídica, desde que a pessoa jurídica não agia de má fé, né? Muitas vezes quem agia de má fé era justamente a pessoa física, como já contei aqui. E deixa eu terminar esse caso rapidinho. Eu não vou ficar demorando. Bom, eu me internei 2 vezes para deixar a bebida. Claro, já tinha saído do convento e esta mulher foi que me levou uma vez para Lagoinhas, enganado. Eu estava cheio do pau mesmo. E ela e 2 sobrinhos me disseram que a gente ia fazer um passeio. Eu digo, oxe, bora, vamos agora. Aí vai bater em Alagoinhas. Eu não sabia de nada que estava se passando. Eu só queria era curtir mesmo, beber, beber, beber. E chegamos lá de noite, porque eu mandava parar num lugar para beber, mandava parar em outro para beber, e tudo pacientemente, todo mundo fazendo minhas vontades. Quando eu chego lá, era uma internação involuntária da minha parte, enganado, uma internação enganosa. Mas, de fato, eu acho que já estava quase que pedindo socorro mesmo, sabe? E aceitei. Só que eu estava tão bêbado que o psicólogo da instituição lá, em Alagoinhas, do internamento, não me aceitou de imediato. Nas condições em que eu estava, bêbado, me sugeriu minha esposa para que me levasse para um hospital, para que eu tomasse soro e me hospedasse num hotel. Por sinal, nesse dia, Nelson Ned estava na cidade fazendo um show. Então, depois do hospital, eu fui para o show de Nelson Ned. E Nelson Ned, coincidentemente, estava hospedado no mesmo hotel em que ficamos. Comprei 2 discos dele, fui ao quarto dele, onde ele estava hospedado no quarto. Peguei como se diz, aquela cena no disco, né? Eu estou muito mal. Autógrafo.
peguei 2 autógrafos, pronto. E no outro dia, por fim, eu me internei, passei acho que 45 dias internado. Nesse tempo, eu consegui ficar 2 anos e meio. Não vou contar a história toda não, porque é muita história. Eu fiquei 2 anos sem beber, 2 anos e meio. Mas eu comprei uma Land Rover nessa época, uma Land Rover muito cara, carro muito caro, e fui para na festa de 2 de fevereiro de Iemanjá, onde a gente tem aí um vídeo com lá, dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro a festejar Iemanjá. Então, aí eu fui para essa festa e conheci lá uma menina com um casal. Acabou a minha sobriedade, como dizer, né? Porque eu fui ao banheiro, eu estava tomando só Coca-Cola, não estava bebendo, mas conheci esse casal, essa mulher que estava lá sobrando. E enquanto fui ao banheiro, eu acho que eles botaram aquele sonífero, né? Boa Noite Cinderela, dentro da minha Coca-Cola. Que quando eu cheguei já estava quente, eu digo, eu não quero mais não. O menino sacudido, não, ainda tem aqui, papapá. Foi minha desgraça. Eu bebi aquela peste, depois surgiu saída para o motel. Ah, meu Deus do céu. Quando eu cheguei dentro do motel, arrasei com a Land Rover todo do lado. Era cheio de coluna, desgraça. E arrastei tudo, levei tudo nos peitos lá, arrasou com a Land Rover. Quando foi de manhã que eu acordei, não tinha mais ninguém. Só deixaram eu só com o dinheirinho para pagar a conta. Ainda fizeram essa caridade comigo. Deixaram o dinheiro do hotel, do valor do hotel. Mas levaram cartão, levaram dinheiro, levaram tudo. Me deixaram só com uma continha de eu pagar o hotel. Paguei o hotel. Aí vem eu, não sei se eu ia bambeando pelo caminho, já o carro todo amassado dos lados, das colunas lá. E vem um caminhão, me dá uma fechada com a carroceria, jogou a carroceria por cima. Pá! Estourou o pneu dianteiro, não contei nem conversa, cheguei em casa com o Land Rover, a jante arrastando no chão, porque cortou o pneu todinho. Depois o seguro pagou tudo, estava tudo no seguro mesmo. Botei lá no seguro, pagou tudo. Bom, depois, aí fiquei 2. E acabou minha sobriedade com isso, foi embora, porque me forçaram a beber e eu voltei a beber. Aí bebia. Eu às vezes eu passava 15 dias sem aguentar ir para a empresa, só bebendo, deitado, dormindo. Entrei em depressão, aquela coisa toda. Aí eu mesmo pedi à minha mulher que eu queria ser internado pela segunda vez. Agora no Vila Serena. É uma clínica muito boa, bem estruturada. Dizem que até de uns padres, essa clínica. E muito cara, por sinal. Acho que uma diária hoje, acho que deve ser mais de R$ 500 ou R$ 1.000. Mas me internei pela minha própria empresa, né? A empresa pagou. Minha própria empresa pagou essa internação. E eu fiquei lá 43 dias. Faltava 2 dias para eu receber alta. Quando chegou uma meninazinha de rua, até bonitinha, moreninha, mas não que eu tivesse, já estava casado com minha mulher, inclusive, não que eu tivesse segundas intenções,
Porém, ela estava com a sandália toda rasgada embaixo, toda furada, toda coisa, sabe? Aí, ai, eu saí para ir ao médico, porque a gente fazia sempre, tinha umas saídas lá, tinha um vigia, tinha um motorista que levava da própria clínica, a clínica que a gente ficava internado. É como se fosse uma clínica, sei lá. E aí e saía um vigilante, um vigia, para fiscalizar a gente. Aí eu cheguei e mandei parar num posto de gasolina, num self-service, uma coisa assim do posto mesmo. Vendia sandálias havaianas. Peguei e comprei um par de sandália para dar ela de presente. Só que eu não sabia do regulamento. Diz que não pode presentear ninguém. Eu, sem intenções maldosas nenhuma, só para dar uma coisa melhor para ela, que ela estava com a sandália furada mesmo, o chão, o pé embaixo, furado, a sandália furada, ela era moradora de rua. Não sei como é que ela se internou lá, não sei se foi por obra lá da instituição. E eu comprei esse par de sandália e chegou ao conhecimento através do vigilante, claro, o vigia, comunicou à direção que eu havia comprado essa sandália e dado de presente para essa menina, né? E aí a direção chamou minha mulher e disse que eu não podia mais ficar. Com 42, 43 dias, faltavam 2 dias para eu receber alta. E me mandaram embora. Disse que eu não podia mais ficar na clínica, não sei o quê. E só por isso, porque eu dei esse par de sandália para essa menina de rua que chegou lá e internou-se lá. Então, desta feita, eu fiquei 9 anos sem beber. Passei 9 anos. Cerveja eu não podia ver nem o cheiro. Não gostava. Porém, eu cheguei um tempo, depois de 9 anos, eu digo, eu acho que agora eu já aprendi como beber. Beber uma e paro. Beber duas e paro. Mais nada. Comecei muito bem. Bebendo bebia uma. Não quero mais. Parava. Depois, de uma passei para duas. De duas passei para três. De três passei para quatro. E aí, pá. Eu sei que hoje eu bebo em média a depender do dia, entre 8 a 12 cervejas diárias. 12 cervejas diárias. Latinha, garrafinha, não é das grandes não, viu? É latinha só. E... Mas o que eu queria falar no final é que a empresa, eu mesmo tive a iniciativa de fechar. Eu me cansei, entrei em depressão, e eu digo, eu vou acabar, achei quem quisesse comprar, gente que mandava jatinho para vir me buscar para eu conhecer o escritório deles em São Paulo. Eu vendi uma outra, vendia um malandro, um vagabundo que minha advogada foi consultar, o cara era procurado pela Polícia Federal e minha advogada recomendou que eu nem cobrasse ele. Ficou me devendo, mas assinou uma nota promissória lá e nunca me pagou. Mas ainda assim eu fiquei feliz, porque eram duas empresas, eu fiquei só com a minha primeira, que eu mesmo criei.
existia de direito, mas não existia de fato, porque já estava registrado. E, enfim, era uma empresa que já estava, faltava só a matrícula junto à prefeitura, eu fiz com minha mulher isso. E demos início à empresa do zero. Começamos do zero, graças a Deus tive sorte no princípio, né? Tive muita sorte. Deus me ajudou, nos ajudou, que a gente cresceu a empresa. Ficamos 18 anos. Até ao final, que eu não aguentava mais, não suportava mais. E eu mandei carta para todos os associados, inclusive um fiscal da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Ele me trouxe proposta, além do cara que queria comprar em São Paulo, além de Tassi Gerestat, quer dizer, através da empresa dele, da Apvida, queria me passar a carteira deles para mim administrar, eu recusei, porque eu frequentava muitos seminários, era São Paulo, Recife, Salvador, onde tivesse seminário a gente era obrigado, quando estava implantando a ANS, a regulamentação dos planos de saúde, que antes não era regulamentada até 99. A gente comprou a empresa em 95, 96. Acho que foi em 95. E, como disse, eu fui lá para desenvolver um sistema para eles. E eles, o dono estava cansado, era um espanhol. Ele já não aguentava mais, ele queria se sair disso. Queria ir para outro ramo de negócio, ele foi para uma locadora, eu acho. Não sei se ele continua, mas ele deixou porque ele não aguentava mais, não suportava. E é cansativo mesmo. E tanto assim que a Sul-América, ela não acata liminar de justiça. Eu disse à minha advogada, eu digo, olha, eu estou para fazer como a Sul-América. Não vou atender liminar mais de justiça. E o que ela me disse, Israel, a Sul-América tem dinheiro para brigar com a justiça. Você tem? Eu digo, não tenho não. Então, é melhor você acatar, a liminar, mas uns fila das putas, sabe? Essa justiça sacana. Eu estou esperando que alguém da justiça se manifeste contra mim, porque eu não devo nada. Se eu esculhambei o Toffoli e chamo de canalha e é canalha, se ele quiser brigar comigo, Gilmar Mendes, tudo bem. A lei é igual para todos. Não é porque é ministro que é melhor que está acima da lei. O presidente da República não está acima da lei, no caso Lula. Todos nós somos iguais perante a lei, é o que está na Constituição Federal. Falando em direito, inclusive, voltando, hoje esses direitos, esses advogados bacharéis que se formam, é lamentável. Começa com os próprios professores. São, olha, os piores professores que eu tive na área do direito foram aqueles justamente sobre Constituição Federal, que é a base fundamental do direito, a Constituição Federal. São os piores. Eu tive professor de Constituição que não sabia ler algarismo romano. Eu estudei latim. Por isso eu entendia. E muitos aí, advogados aí, não conhecem algarismo romano. Entende? Não sabe nem de onde vem o latim. Eles não sabem, e eu não vou dizer aqui. Não vou dizer. Só dou uma dica que surgiu dentro da Itália, numa cidade. Eu vou dizer, a cidade chamada Latina, que deu origem ao latim, é italiano. Hoje tem, claro, aliás, a Itália tem vários idiomas, ou vários, como se diz assim,
não são idiomas, mas tem um nome próprio que você tem um local que fala de um jeito, tem outro, é Milão, é Roma, é não sei o quê. Tem aquela. Porra, me foge agora. Assim como as tribos africanas, que têm várias línguas, né? Os índios, os nossos índios também, uns é tupi, uns é guarani, não sei o quê, e cada um tem a sua própria linguagem. Bom, quase me vem aqui, mas não veio. Não é sotaque, sua forma, sua própria língua, né? Bom, e a Itália também é assim, ainda hoje, determinadas províncias falam um idioma diferente, né? Eu acho que a Rússia também tem isso, né? Polônia. São povos assim separados que desenvolveram seu próprio linguajar. Mas eu queria concluir porque a minha empresa ficou com um problema de R$ 3.000 de ISS. Não veio dizer que tinha um pequeno caos. E ficou devendo R$ 3.000 porque a contadora que era responsável ou irresponsável que foi, ela recebeu essa multa e engavetou. Ela engavetou. E isso aí vem correndo desde 96. Vem correndo desde 96. Multas, juros, advogado, diaba 4. Logo para começar eles cobram 40% logo de multa. Esses ladrões do Estado, prefeitura. No caso é prefeitura, porque é SS. Prestar serviço. E peguei um advogado, por sinal, conheci outro advogado que conhecia ele, disse que ele não era nem para pegar essa causa, porque ele é criminalista. Mas o advogado safado, descarado, porque eu não canso de chamar esse povo de canalha, de safado, ele pegou a minha causa aqui, isso é uma causa tributária, né? Tributos, ISS, Imposto sobre Serviço. E ele pegou, não fez absolutamente nada pelo processo. Nada. Eu é que coordenava as ações dele. Eu dizia, olha, vamos fazer como é que chama? Quando o juiz dá uma sentença que não condiz com as provas, não condiz com as provas, e eu fiz um mandado de declaração, acho que é isso, mandado, faz 14 anos que eu deixei direito, né? Mandado de declaração, alguma coisa. Quando o juiz dá uma sentença lá errônea e você recorre ao Superior Tribunal, o Superior Tribunal devolveu o processo para a primeira instância e disse, olha, ainda existe recurso na primeira instância. E eu ficar no pé dele, porque tudo isso tem prazo para você recorrer, para você... E o desgraçado comeu meu dinheiro, na época R$ 5.000, eu acho, na época 2005, 2006, faz uns 10 anos. Talvez hoje fosse uns R$ 50.000 hoje. Botando a inflação. Ele não fez nada. Deixou o processo correr à revelia. A revelia, quer dizer, ele não tomou providência nenhuma, não respondeu.
a intimação da juíza, do juiz, sei lá, ele não respondeu no prazo estabelecido, e aí correu a revelia, e eu, veja como sou seus amigos, estou contando minha vida particular. Mas não tenho medo não, porque minha vida é um livro aberto. Não tenho medo de nada. Sou protegido por algum. E Jesus Cristo e Deus. Então, correu a revelia. Ele deixou correr a revelia. Não fez nada pelo processo. Mesmo eu em cima dele, dizendo os passos que ele deveria tomar. Mas, claro, eu não tenho OAB. Não cheguei a concluir o curso de Direito, muito menos fazer o exame da OAB. Mas claro que eu conheço tudo do direito. Tudo entre aspas, né? Porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E, claro, se você pega uma causa, você pesquisa, você estuda, mas toda causa tem suas particularidades, que é o que esses merdas não fazem. Eles pegam um copy, recorta e cola e muda seus dados como se seu caso fosse um caso genérico, não é. Cada caso é um caso. Por isso que um bom advogado é importante, porque você pega essas porcarias aí, bacharel, que não chega a ser doutor, e fica o povo tudo doutor, 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 doutor. Que porra de doutor? Não tem nem mestrado, só tem um bacharelzadozinho, fez um cursozinho de 10 semestres, 5 anos, e diz que é doutor. Doutor pasta pura. Doutor pasta cheia de bosta e de merda. Eu fico falando assim, amanhã não vai ter ninguém que queira pegar uma causa minha, mas não dou direito mais, que eu não tenho mais empresa. Eu não preciso mais de advogado, não. Eu tenho uma sobrinha, minha afilhada, é boa advogada, pronto. E ela sabe que eu reconheço o trabalho dela. Mas o resto, eu escolhendo tudo. Escolhendo tudo, é tudo merda. Comedor de dinheiro, ladrão. Comedor de dinheiro fácil. Esses advogados. 99,9%. Tudo ladrão. Tudo carniceiro. Bom, mas aí essa porcaria foi parar. Me deram 3 anos de prisão domiciliar ou pena alternativa. Eu, por causa dessa porcaria, dessa multa, que o fiscal lá da ANS do Rio de Janeiro, 2 vieram à minha empresa, porque eu esculhambava mesmo onde eu ia, nos seminários da ANS, eu esculhambava com o presidente, esculhambava com diretoria, esculhambava com todo mundo. Na presença, por aí que a Apvida se interessou em me pegar para ser administrador da carteira deles, eu recusei. Não quero não. Não tenho interesse não. Quero é acabar com a minha. Então, porque esse país também tem um detalhe, sabe? Se você, até que eu não nasci pobre, eu sou de uma classe média, não sou da classe média alta, mas graças a Deus meus pais trabalharam, minha mãe, meu pai, e deixaram umas coisinhas pra gente, né? Deixaram. Tivemos boa vida, uma vida boa. Não faltava comida, 3 empregadas para cuidar da gente.
Era arrumadeira, cozinheira, lavadeira. Minha mãe não fazia nada, absolutamente nada, em casa. Depois ela foi para a sapataria, foi uma pioneira. Ela começou a ir porque ela gostava de ter o dinheiro dela e meu pai era seguro e ela não queria viver na dependência dele. E foi. E depois que ela foi, as mulheres da região de Pirá disseram, ó, o Pecília está lá na sapataria, eu vou também. E as mulheres começaram a ir frequentar o comércio dos seus esposos, né? Minha mãe foi pioneira nessa área aí. Foi empresária, hoje chama todo mundo, todo merda que tem alguma coisa, diz que é empresário, é empreendedor. Mas antigamente não era bem assim, não. Mas hoje qualquer pessoa que tem uma empresazinha diz que é empresário. Bom, deixa lá eles com as ideias dele, de empresário, trabalhando para o Estado, só trabalhando para o Estado. Como desde 10 anos, quando eu chegava no seminário, perguntava à minha mãe, mãe, como vão as coisas, como vão os negócios? Meu filho, você sabe, a gente só trabalha para o Estado, somente para pagar imposto, que essas desgraças é assim. Talvez seja o país que mais paga imposto no mundo, seja aqui o Brasil. Então, e para alimentar e sustentar esses vagabundos que vivem pendurados nas nossas costas, entende? A gente pobre se matando em cima de trabalho para sustentar a mordomia desses canalhas que estão aí no judiciário, por exemplo, funcionários públicos, políticos, né? Que, de funcionários fantasmas que ganham 30 e tantos mil reais sem nunca aparecer lá no, no, na assessoria jurídica, ou política, sem nunca aparecer. Juízes também safados e descarados, ganham ali um salário para não fazer absolutamente nada, não trabalham, não fazem porra nenhuma. Mas fizeram um concursozinho e ganham seus 30 e tantos mil reais, tá? E você se matando, e os pobres que trabalham e vivem de um salário mínimo, né? Também tem o outro lado, né? Pessoas que não querem mais trabalhar e querem viver de cesta básica, né? Tem de tudo. Esse país tem de tudo. Tudo que você pensar de bom a pior. Fui para o psiquiatra. Finalmente, minha mulher me arrastou para um psiquiatra. Eu estava mesmo depressivo, estava cheio de depressão. Às vezes pensava, moro no 16º andar, e eu pensava assim, poxa, se eu me jogasse aqui, ficava com aquelas ideias malucas. Minha mulher me arrastou. Não gosto de conversar essas coisas, não. Graças a Deus, hoje eu estou curado, estou tratado. E aí queriam que eu fosse para UPA. Não, CAPS, que é esse negócio que trata de depressão, psíquico, essa coisa, sabe? Eu digo, pô, mas eu tenho um plano particular, por que que eu vou para essas porcarias do SUS que você não tem nem como marcar uma consulta? Finalmente, aí fui para o psiquiatra, queria um relatório médico. Agora veja, minha mulher, a ingenuidade dela, a que ponto chega? Chegou lá, primeiro que ela não me deixa conversar, né? Eu sou paciente,
mas quem conversa é ela. Doutor, é isso, isso, isso. Eu digo, para aí, mulher, para aí, mulher. Doutor, eu disse, olha, o médico, o psiquiatra, quantas cervejas o senhor bebe por dia? Eu digo, entre 8 a 12. Ela, não, mentira, mentira, doutor, ele bebe 25. 25 cervejas por dia. Eu digo, mulher, se eu bebo, eu bebo devagar. Se eu beber 25 cervejas por dia, que hora que eu durmo? Que hora que eu vou dormir, então? Aí eu disse, não, doutor, ela está exagerando. Eu só bebo 8 a 10, 12 cervejas por dia. Aí, mas não é que o psiquiatra preferiu acreditar nela do que em mim. Fez um relatório para a justiça, dizendo que eu bebia 25 cervejas por dia e que sugeria a minha internação. Outra internação. Eu digo, não vou. Bom, por fim, a justiça me manda ir para um psiquiatra do Estado. Porque é assim, né? Para a justiça, o que vale é a opinião do Estado. Cheguei lá, um bocado de doido, vestido de laranja. Eu até fui para conversar com ele, e saiu o guarda lá e disse, olha, não pode, não pode, por favor, venha para cá, venha para cá. Enquanto eu esperava o atendimento do tal doutor, psiquiatra do Estado. Aí chega a minha vez. Senhor Misael, fulano e tal, pois não, sou eu. Por favor, me acompanhe. Eu disse, tá bem. Aí sentamos. Senhor Misael, eu não li seu processo, etc, etc. Mas o que é que o senhor tem? O que é que o senhor sente? Eu disse, eu não sinto nada, não. Já tive pior, mas hoje estou bem. Ele disse, porque eu queria saber, tal, como é que está, se o senhor está sendo tratado, etc. Estou sendo acompanhado por psiquiatra, tudo bem. Então, porque eu disse que eu não ia fazer prestação de serviço. Comecei, mas eu estava tão ruim que eu peguei uma criança para ensinar piano e a criança descobriu o diabo da bateria e pouco. Eu disse, não, peraí, não, você quer aprender piano? Vamos começar com escala e tal. Ver a assistência social, tirou foto, menino inteligente, era filho de um morador de rua que ficava no convento do Desterro. Eu fui prestar serviço lá, mas no primeiro dia eu desisti, eu digo, não, eu não estou em condições físicas nem psíquicas para fazer essa prestação de serviço. Também o diretor foi legal. Ele entendeu a assistência social, disse, de fato, o senhor está precisando mesmo de fazer um tratamento psiquiátrico, até se ofereceu, que eles tinham um grupo. Ele, não, eu tenho um psiquiatra particular, eu não preciso, não. Deixa para outros que precisem, eu não preciso, não, que eu tenho um psiquiatra particular. E, resultado, o médico tirou o boné e disse, quantos anos o senhor me dá? Eu pensei na minha idade, dei a mesma idade minha para ele. Ele disse, como é que você adivinhou? Eu digo, olha, eu tenho depressão, mas a cabeça está funcionando, a inteligência está boa, está no ar. Ele disse, se você adivinhou, aí começou a mostrar uma foto do filho dele recém-nascido, ele estava todo empolgado. Ele disse, olha, eu vou... Eu disse a ele primeiro, né? Eu digo, olha, se me internar aqui, prepare também, encomende o caixão. Porque se eu já não como em casa, e de fato não como, tem mais de 2 anos que eu não como nada sólido, eu só tomo whey e suco. Nesse tanto eu vou tomar meu sucozinho para dormir, tomo meu remédio para dormir
né? Desde que meu filho morreu, eu fiquei na dependência de medicamento, né? Faz uns 7 ou 8 anos que meu filho morreu, com 29 anos, acidente de carro. E eu digo, se me internar aqui, providencie logo o caixão, porque eu não vou comer, vou fazer greve de fome. E ele foi amaciando, amaciando, e finalmente ele disse, eu vou fazer um relatório para a justiça dizendo que você não tem condições realmente de prestar serviço alternativo. Eu não saio de casa mais, só vivo dentro de casa, lá nos meus YouTube, minhas coisas, sabe, piano. Eu não saio mais de casa à noite, não como, não vou para restaurante, não vou para lugar nenhum. Mulher, eu já descartei tudo, não tenho interesse mais. Então, fazer o que na rua? Beber, eu compro minha cerveja, levo para dentro de casa, bebo. E a menina da justiça diz, não, o senhor pode beber até 1000, se o senhor quiser. Ninguém tem nada a ver com minha vida particular. Se eu bebo, se não bebo, pro inferno. Pois bem, então era por aí. Agora, interessante, só para chamar a atenção, né? A mulher botou bem para arrombar em cima de mim, né? Pensando que estava me ajudando. Eu digo, olha, você não fale mais nada. Quando a gente for para o médico, mas não adianta, não adianta. Ela me desmente, ela sempre aumenta, sempre aumenta. E não me deixa conversar, entende? Quem conversa é ela. Então a pior coisa que você casado pode fazer, você homem, é ir com a mulher para médico. Por quê? Porque ela só bota para arrombar em cima de você. Que você é isso, que você não dorme, que você fica a noite toda acordado. Por isso que eu gosto. Que hora é essa? Eu nem sei que hora é essa. E, assim, eu gosto quando eu estou um pouco afastado, né? Porque eu fico à vontade. Eu levanto a hora que eu quiser. Se eu levantar cedo, é porque você não dormiu direito. Se eu dormir tarde, é porque você foi dormir tarde. Se eu não como, você tem que comer. Se eu não bebo água, você tem que beber água. E que não sei o quê. Olha o que a médica falou, que não sei o quê, olha o que não sei o quê. E fica nessa punhação. Eu digo, eu não sei, eu vou viver 120 anos, né? Se eu vou lhe aguentar mais 50 anos, que a gente já tem uns 50 que conhece, né? Eu não sei se eu vou lhe aguentar mais 50 anos. Não, acho que eu não vou aguentar, não. Bom, gente, é mais um prazer falar com vocês. Como dizia Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, eu sinto este momento lindo. De frente para você, e as emoções se repetindo, sei tudo do amor. Você já sofri, mas não deixo de amar. Se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Tchau, boa noite. Beijinho para as minhas amigas, mulheres, essas coisas lindas, maravilhosas. Olha, aqui tem uma fazenda aqui, não dá para vocês verem, tá escuro. Bom, eu preciso de 10 mulheres, entendeu? Eu precisava casar com 10 mulheres. Minha mulher vai ouvir isso, sabe? Eu não falo nada escondido, eu digo na frente dela. Eu preciso de 10 mulheres. Então vamos fazer uma casinha aqui, umas casinhas, 10 mulheres. Cada dia uma vem lavar os meus pés. Aquela que vier lavar os meus pés, meu pai contava uma piada, eu não sei se era verdade, se é mentira, e que o fazendeiro tinha 30 mulheres trabalhadoras para ele, trabalhar para ele.
E naquele tempo não era banho, era bacia. Então no dia que ele queria dormir com uma mulher, ele pedia aquela tal mulher. Salomão fazia isso também. Salomão, entre concubinas e esposas, teve 1000. Porra, eu tô querendo 10. Quer dizer, é 1/10, né? 1/100, talvez. É 1/100. Então, aí vou botar aqui, fazer 10 casinhas, e uma vai tirar leite, a outra vai plantar batata, a outra vai plantar aipim, outra vai plantar feijão, outra vai plantar milho, e a gente vive assim, desse jeito. Tá bom? Então, um beijinho para as mulheres, essas coisas lindas, maravilhosas, que são minhas amigas aqui, né? E aos homens, aquele velho e tradicional abraço de tamanduá, bem apertado para os homens. Aquele com as unhas de tamanduá, assim, bem apertado, bem forte. Tá, homens? Amigos, um beijo para as mulheres e para vocês um abraço de tamanduá. Tchau, porque agora papai vai deitar. Tchau, boa noite. Não sonhem comigo, vocês mulheres, porque vocês podem cair da cama. E vai lá que quebra um braço, fatura uma perna, né? Não sonhe não, é melhor não sonhar comigo, tá bom? Tchau, boa noite, fiquem com Deus, porque agora eu fui. Tchau.